Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia, né pessoal? Bom dia para vocês aí, vocês que chegou agora aqui no canal, vão deixando o seu gostei aí. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Hoje, 15 de dezembro de 2022, são 6 horas e 32 minutos. Acompanhe agora, pessoal, botar aqui a PEC da transição, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Veja como foi o discurso para ser voltado ao vivo a PEC da transição, o que os parlamentares falaram, tá bom, pessoal? Peço para você que chegou no canal, vão deixando o seu like aí, bom dia. E o que vocês acham dessa PEC? Vocês acham a favor que o Auxílio Brasil fique fora do gasto de teto para pagar o Auxílio Brasil? Ou Bolsa Família, se mudar o nome? Coloca aqui nos comentários o que vocês achou. Olha só o que foi que os parlamentares falaram aí, todo mundo agora. Fiscal para substituir, por exemplo, o teto de gastos. Então, esse é um dos tópicos que essa proposta de emenda constitucional trata. Deputado Carlos Zaratini. Hoje se inicia aqui a discussão dessa PEC tão importante para o futuro do nosso país. Essa PEC que vai garantir os recursos para que o governo Lula atenda a população que mais precisa, a população mais pobre. Atenda aqueles que estão passando fome, que estão passando por grande dificuldade devido ao descaso com que o governo Bolsonaro tratou o povo brasileiro. São pessoas que estão desempregadas, pessoas subempregadas, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E é por isso que nós precisamos não apenas manter os R$600 do Bolsa Família, como implementar mais R$150 por cada criança com menos de 6 anos, de forma a contemplar as famílias mais numerosas. Isso é fundamental. E não apenas isso, nós também queremos um aumento real do salário mínimo, porque o salário mínimo está congelado apenas com o reajuste da inflação nos últimos 6 anos. Nós precisamos urgentemente aprovar essa PEC. E essa PEC, ao contrário de ser a PEC da gastança, é a PEC da garantia da qualidade de vida do povo brasileiro, porque ela vai garantir que a saúde vai ter recursos para atender procedimentos que estão causando filas imensas no Sistema Único de Saúde. São pessoas que não conseguem fazer exames de laboratório, tratamentos, cirurgias, e que precisa a saúde ter mais recursos exatamente para que essas pessoas sejam atendidas. E na educação nós precisamos de um grande projeto educacional, e esse projeto passa inclusive por um reforço escolar para aquelas crianças que durante 2 anos tiveram que assistir aula pelo aplicativo. E a maioria do povo brasileiro não tem condições de ter uma internet com qualidade. E por fim, nós precisamos reestruturar e retomar o programa Minha Casa Minha Vida, construindo moradia popular para o povo de baixa renda, que não consegue pagar uma prestação de uma casa. Então, essa PEC é urgente, é necessária, e não existe outra alternativa a essa Câmara que não votar a favor. E eu queria, senhora presidente, se a senhora me der mais alguns segundos, eu gostaria muito de pedir a todos os deputados que votassem favoravelmente e relembrar que nós do PT, durante o governo Bolsonaro, em julho, nós votamos favoravelmente ao aumento de R$600, porque nós não olhamos para as eleições, nós olhamos para o povo brasileiro, para o povo que mais precisa, para o povo que clama por um apoio do governo. Essa é a nossa luta e tenho certeza, vamos aprovar essa PEC por uma esmagadora maioria de votos nessa casa. Muito obrigado. Deputado Zaratini, com a palavra também para falar a favor, deputado José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores. Quando voltar, não tem atenção, ele nem sabe o que eu quero dizer por ele, mas homem é assim. Quando a gente quer falar com você... Senhora presidenta, senhoras e senhores parlamentares, é claro que eu estou inscrito no momento da discussão e da votação da PEC do Bolsa Família.
A minha palavra neste momento aos brasileiros e brasileiras e aos parlamentares que nos assistem é que, em nome do novo governo, em nome de todos aqueles que estão trabalhando, construindo o caminho para a votação dessa matéria, que é muito relevante para o país, não é uma matéria que interessa apenas ao novo governo, é sobretudo um imperativo que saiu das urnas quando os dois candidatos que foram ao segundo turno fizeram desta bandeira uma proposta de campanha que era aumentar o auxílio emergencial para R$600. Ainda que o atual governo não tenha trazido essa matéria no orçamento, porque a LOA, a matéria que está tramitando, estabelece R$400, portanto, para aumentar o valor para R$600, nós precisamos da votação desta matéria. É claro que ela é a centralidade da PEC, atender aqueles que mais precisam, atender os mais pobres, atender aqueles que dependem desse novo Bolsa Família, como nós estamos fazendo, além de incluir as crianças de 0 a 6 anos. Portanto, essa votação, ela deve unificar o plenário desta casa. Não é uma discussão, é uma votação que interessa só ao PT ou à nova base do governo, mas interessa ao país, dada a relevância desta matéria. Eu escuto alguns dizerem aqui, como eu ouvi agora, a PEC do estouro, a PEC disso e daquilo. Vão votar, alguns vinculados ao governo Bolsonaro, vão votar contra a família receber os R$600 em 2023? Eu quero ver. O esforço que nós estamos fazendo é para votar essa matéria, porque ela interessa, sobretudo, ao país. É uma demanda recorrente do veredito popular, do resultado das urnas, que deu ao Lula a condição de presidir o país pela 3ª vez. É isso que nós estamos construindo. E quero dizer e anunciar aqui perante a imprensa, nós vamos votar essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, amanhã, nesta quinta-feira. A discussão se inicia e a nossa orientação, em nome do novo governo, é votar a matéria amanhã de forma híbrida, tanto presencial como no sistema remoto, para fecharmos o ano, este Congresso, esta Câmara. Para concluir. Finalizar. Para que nós cheguemos ao Natal com o Bolsa Família prorrogado, para chegar ao Natal com as coisas tranquilas e, antes disso, votarmos a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Todas as questões estão sendo tratadas politicamente. Eu mesmo, que fui delegado a esta missão de articular a votação dessa matéria aqui na Câmara, nós precisamos avançar nela e é por isso que nós estamos dos partidos com o conjunto das lideranças, independente de se ter votado ou não no atual governo, aliás, no novo presidente, é para votarmos uma matéria porque ela interessa ao país, não é gastança. Dar um Bolsa Família de R$600 é o imperativo, é quem tem compromisso com aqueles que mais precisam, que são os 33 milhões de pessoas que dependem desse novo Bolsa Família. Votação da PEC, comunica aos senhoras e senhores que será feita do ponto de vista do PEC. Muito obrigado. Obrigada, deputado José Guimarães. Agora sim, para falar a favor, contra a deputada Bia Kicis, por favor, do Distrito Federal. Para falar contra. Falar contra, senhora presidente, obrigada. Quero falar ao Brasil que nos ouve nesse momento. Essa PEC é sim a PEC do rombo, da gastança, tem uma série de nomes que pode se encontrar para ela. É muito importante deixar claro aqui que essa PEC, ela determina um acréscimo, né, no teto de gasto, um fura-teto de 145 bilhões de reais por 2 anos, como veio o texto do Senado. Na verdade, já havia sido garantido pelo atual governo e está previsto na Constituição o auxílio de R$400. Então, a única coisa necessária seria o acréscimo dos R$200
Mas essa PEC, ela está colocando 105 bilhões de reais no lugar de 52 que seriam necessários. E esses 52 não precisariam fazer o estrago que essa PEC faz. Porque há várias maneiras. A PEC que seria proposta pelo governo seria uma PEC, por exemplo, para que se taxasse os dividendos das pessoas que ganham fortunas, e aí o PT, que diz defender o imposto sobre grandes fortunas, nunca taxou dividendos. Dividendos de quem ganha acima de 600 mil, por exemplo, e que são pessoas que pagam pouco imposto. Bom, não precisaria se fazer todo esse estrago, e eu digo que essa PEC ela tem algo muito mais perigoso até do que o rombo que seria feito caso ela seja aprovada, porque nós iremos trabalhar para que ela não seja aprovada. Essa PEC, ela torna o Congresso absolutamente desnecessário, porque ela dá ao Executivo um cheque em branco para fazer empréstimos para outros países, empréstimos internacionais, como por exemplo, também para despesas relacionadas a clima. Então, esse Congresso vai se tornar totalmente desnecessário para questões fundamentais que precisam ser tratadas, debatidas aqui dentro. O que está se propondo é um descalabro, é sim um rombo à gastança e colocar um cheque em branco nas mãos de pessoas que no passado mostraram que não têm nem um pouco de escrúpulos para gastar. Vamos pensar aqui no mensalão, no petrolão, e agora essas pessoas assumindo postos nas estatais, as mesmas estatais que eles roubaram no passado, cujos fundos de previdência, senhora presidente, ficaram com rombos bilionários, estatais que davam prejuízo de mais de 40 bilhões e hoje dão lucros de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Por quê? Bem geridas, de forma honesta, íntegra, técnica e capaz. Então, nós não iremos apoiar essa gastança, essa farra com o dinheiro que é do povo brasileiro, sim. E não que se diga que aqui tem pessoas que não se importam com os mais vulneráveis, porque esses sim são aqueles que mais irão sofrer com os juros, com a inflação, com a fuga de investimento do capital estrangeiro, que ninguém irá investir num país em que não há responsabilidade e não se respeita o teto de... Eu que agradeço, deputada Bia Kicis. Também para falar contra, convido o capitão Alberto Neto, do PL, do Amazonas. Para falar a favor, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT, do Ceará. Para falar contra, deputado Lucas Gonzalez, Novo, de Minas Gerais. Deputado Leonardo Monteiro, para falar a favor do PT, de Minas Gerais. Senhora presidenta, senhoras deputados, senhores deputados presentes, esta é uma tarde muito importante. Nós estamos iniciando a discussão da PEC 24, PEC 32, da PEC do Bolsa Família. Uma discussão importante, não só para esse plenário, mas uma discussão importante para o nosso país. Olha, é muito interessante quando nós estamos discutindo a PEC do Bolsa Família e alguns parlamentares começam a argumentar que é a PEC da gastança. Gastar com as pessoas mais pobres, gastar com as mulheres, com as crianças, isso para nós é investimento, para eles é gastança. Por isso que esse é um momento muito importante para essa casa. Nós iremos votar, nós queremos votar, nós vamos votar a favor
da PEC do Bolsa Família, para a gente recuperar a destruição que esse governo que está aí tem feito nesse país. Por que até agora nós aprovamos aqui nesse plenário e estão pagando os R$600 para o auxílio? E por que nós não podemos continuar pagando a partir do ano que vem? Por isso, senhora deputada, que está presidindo a casa nesse momento, eu, como deputado federal, quero votar a favor da PEC do Bolsa Família. Nós vamos derrotar os bolsonaristas aqui, nós vamos derrotar a extrema-direita. Por que pode gastar com os mais ricos e não podemos investir nos mais pobres nesse país? Nós queremos dar uma contribuição, sim, ao novo governo, ao governo do presidente Lula, que assumiu um compromisso de recuperar esse país. Nós precisamos de, além do Bolsa Família que estamos votando aqui de R$600, nós temos que votar também, a partir do ano que vem, a recuperação do salário mínimo, como foi feito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós temos que investir em políticas sociais, e essa PEC, além de garantir os R$600 para o Bolsa Família, nós queremos garantir também recursos para outros programas sociais, como a saúde, como a educação, enfim, melhorar o nosso país. Portanto, iremos votar amanhã a PEC do Bolsa Família, a PEC 32, a PEC 24, para a gente contribuir para recuperar e melhorar a vida das pessoas, contribuir para tirar mais de 33 milhões de pessoas que estão passando fome no nosso país. Para encerrar, deputado. Senhora Presidente, já me dá um minuto, senhora Presidente. Obrigada, deputado Leonel Monteiro. Um minuto. Por favor, fique à vontade. Obrigado, presidente. Eu quero saudar os lotéricos do meu estado, Santa Catarina, em nome do Vicente, e do Brasil, em nome da Febralote, o Jodismar, enfim, e dizer que está em pauta, finalmente, a PEC 142, que dá segurança jurídica para as 13 mil lotéricas do Brasil. Tem dois destaques que nós vamos corrigir o texto a pedido num acerto com o governo, e com certeza absoluta teremos apoio unânime dos parlamentares, porque essa PEC é uma PEC que faz justiça com quem atende os trabalhadores, as pessoas carentes, o hipossuficiente no interior do Brasil e sobretudo nos bairros das nossas cidades. As lotéricas têm um viés social, elas vão aonde os bancos não vão, atendem o nosso povo e a nossa gente. Obrigada, deputado Darcy. Com a palavra a deputada Tereza Cristina, que fala contra a PEC do PP, do Mato Grosso do Sul. Para falar a favor, deputado Marcon, do PT, do Rio Grande do Sul, está? Deputado Alex Fontaine, do Novo, de São Paulo, para falar contra. Deputada Maria do Rosário, fala a favor do PT, também não está. Seguindo, então, deputado Enio Verri, do PT, para falar a favor. Fique à vontade, vozeirão. Senhora Presidente, colegas deputados, só um minutinho, volta meu tempo aí que meu líder está me dando ordens aqui, eu tenho que obedecer. E eu obedeço, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e no Partido dos Trabalhadores sempre deu certo que ganhamos as eleições, inclusive. Só quero dizer aos senhoras e senhores que estão nos assistindo, nos ouvindo, desse momento importante que estamos vivendo. Nesses 4 anos, nós sofremos um processo de destruição do Estado brasileiro. Esse processo parte da crença que o Estado brasileiro é como se fosse uma empresa e, consequentemente, tudo se resolve pelas leis do mercado. Com isso, foram destruídas as políticas sociais, as políticas de longo prazo, como, por exemplo, a política industrial, de geração de emprego e renda, e o que sobrou, a melhor foto do resultado
do governo Bolsonaro e Paulo Guedes é o orçamento para o ano de 2023 apresentado por Bolsonaro e Paulo Guedes. É uma peça de ficção. O presidente Bolsonaro, que durante toda a sua campanha afirmou que manteria os R$600 no Auxílio Brasil, coloca no orçamento o valor de R$405. O dinheiro para os ônibus escolares, o valor que está no orçamento que ele colocou, R$423 mil. Compra um ônibus. Não há dinheiro para a agricultura familiar. Não há dinheiro para o PA, para o PENAI. O dinheiro para as universidades, não só não há dinheiro para as universidades públicas, como ele já cortou agora. Sem contar o grande risco, porque passam os aposentados, onde o governo não está garantindo que terá caixa para pagar os aposentados. Essa é a foto da incompetência do governo Bolsonaro. Mas tudo isso já passou. A população já escolheu o presidente, temos isso já construído para o futuro. O problema é que, para começar o ano, nós temos que aprovar a PEC do Bolsa Família. Esta PEC é que vai garantir o Bolsa Família de R$600. Essa PEC que vai garantir o dinheiro mínimo para a saúde, o dinheiro que vai atingir as crianças até 6 anos, é o dinheiro que vai garantir a farmácia popular. Por isso, votar na PEC do Bolsa Família é votar para os mais pobres, para aqueles que precisam do Estado para sobreviver. E é esse o debate que faremos amanhã. Amanhã à noite, ou no decorrer da tarde, vamos votar a PEC. E eu convoco todos e todas que têm um compromisso com o povo brasileiro a votar favoravelmente a esta PEC. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Enio. Também para falar a favor, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, do Rio Grande do Sul. Presidente, uma questão de ordem. Pois não, deputada Bia. Só arrumar aqui o microfone. É muita emoção, né, deputada? Fique à vontade. Presidente, essa questão de ordem tem fundamento no artigo 65, inciso 2b do Regimento Interno da Câmara, combinado com a resolução da Câmara dos Deputados número 14 de 2020, ato da mesa 123 de 2020, suas alterações, e o decreto legislativo número 6 de 2020. Senhora presidente, recente atualização no ato da mesa número 123 de 2020 determinou a dispensa de registro biométrico dos parlamentares, além das sessões e reuniões deliberativas convocadas para as segundas e sextas-feiras, também para os dias 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2022. Entendemos que a utilização da tecnologia para aperfeiçoar e agilizar o processo legislativo tem aspectos muito positivos. Por outro lado, condenamos a utilização desse recurso à conveniência da mesa, sem motivos que justifiquem a medida. Cabe lembrar que o ato da mesa 123 foi editado para regulamentar a resolução número 14 de 2020, que institui no âmbito da Câmara dos Deputados o sistema de deliberação remota, abro aspas, medida excepcional destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus. Observem que o texto é muito claro, durante a emergência de importância internacional relacionada à Covid. O referido estado de calamidade pública foi instituído pelo decreto legislativo número 6 de 2020. Um decreto legislativo é espécie normativa com força de lei ordinária, previstos no artigo 59 da Constituição Federal. Considerando, senhora presidente, que o decreto legislativo que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública já não está mais em vigor, entendemos que o ato da mesa 123 de 2020 atualmente carece de fundamentação legal. Portanto, deva ser imediatamente revogado sob pena de grave ilegalidade, medida que requeremos neste momento na presente questão de ordem. Desnecessário informar em uma casa de leis que todo ato sem fundamentação legal é nulo. Portanto, requeremos a anulação do ato da mesa 264, de 14 de dezembro de 2022, que determinou a dispensa do registro biométrico dos parlamentares nas sessões e reuniões deliberativas convocadas para as segundas e sextas-feiras e também para os dias 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2022.
Deputada Bia Kiss, plenário. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Bia Kiss. Eu recolho essa questão de ordem e será encaminhada para a mesa, tá? Muito obrigada. Para falar a favor da PEC, convido para fazer uso da palavra a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Então, o plenário da Câmara dos Deputados está discutindo a proposta de emenda à Constituição 32, que é a chamada PEC da transição. Mais de 60 deputados se inscreveram para poder discutir esse tema. E agora é a vez da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Da PEC de transição. E muito me estranha ver parlamentares que vão à tribuna dizer que vão votar contra a PEC de transição. São os deputados bolsonaristas. Importante que seja dito. Por quê? Às vésperas das eleições, eles propuseram uma PEC, que foi apelidada de PEC eleitoral, que propunha ampliação do valor do Bolsa Família, hoje chamado de Auxílio Brasil, mas que vai voltar a ser Bolsa Família. Só que eles propunham só para o período eleitoral, acaba aqui em dezembro. Naquela época, eles foram a favor. Nós também votamos a favor, porque eu não estava nem aí para as intenções eleitorais do Bolsonaro. Nós votamos a favor porque era uma necessidade para o povo brasileiro, num país em que há 33 milhões de pessoas passando fome, de que haja um programa social que tenha um mínimo de dignidade, que dê um mínimo de condições de vida para essas pessoas. O que mudou agora? Em agosto votaram a favor, agora estão votando contra? Ora, o que mudou? Perderam a eleição. Não querem garantir orçamento para que o povo tenha condição de sobrevivência só porque perderam a eleição. Não tem compromisso nenhum com a miséria e com a fome que bate na barriga do povo brasileiro. O único compromisso que eles têm é com o poder, com a sede, com a gana de poder que perderam. Não há justificativa do ponto de vista do orçamento que está se guardando, né, se prevendo nessa PEC de transição, porque ele é muito próximo do valor do orçamento do próprio governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro foram 150 bilhões. Essa PEC de transição está prevendo 145 bilhões para o ano que vem e 30 para esse ano. É praticamente o mesmo valor. E o orçamento do Bolsonaro foram os patamares mais baixos do último período. Então a gente não está falando de um exagero, não está falando de gastos excessivos, a gente está falando de equiparar ao valor do Bolsonaro, que foi o valor mais baixo do último período. E não é à toa que o próprio Bolsonaro furou 4 vezes a lei do teto, presidente, porque é um orçamento incompatível com as necessidades do país e é uma regra fiscal completamente irracional e absurda. E tem um ponto positivo nessa PEC, além de liberar recursos propriamente dito, que é a possibilidade de uma lei complementar a ser votada até o segundo semestre do ano que vem para rever essas leis fiscais que são absurdas. Nós defendemos não só o rompimento do teto, né, uma possibilidade de financiamento para além daquilo que é previsto por essa regra fiscal, mas o fim. Isso é uma irracionalidade completa. A regra fiscalista levou o Brasil... Presidente, eu peço só mais 30 segundos, por gentileza, para poder concluir. Levou o Brasil a uma situação de profunda miséria, de não crescimento, de não possibilidade de consumo. A gente não pode repetir essa agenda neoliberal que vem afundando o nosso país. Precisa rever completamente essas regras fiscais. Mas, como eu disse, o próprio Bolsonaro rompeu 4 vezes o teto. Por que agora estão aqui gritando na tribuna que não pode se romper o teto? Porque perderam a eleição. Mas amanhã nós vamos votar a PEC de transição. Claro, poderia avançar. A gente, em outras condições, lutaria muito para que avançasse muito mais. Mas é uma necessidade por hora do povo brasileiro. Por isso nós vamos aprovar e garantir que o povo possa comer e ter condição de sonhar no nosso país. Obrigada, deputada Sâmia. Com a palavra também para falar a favor, deputado Merlong Solano, do PT, do Piauí. Senhora presidente, colegas deputadas e deputados, telespectadores da TV Câmara, a PEC do Bolsa Família não é de um partido, nem mesmo de um governo. É uma PEC do Estado brasileiro, que precisa retomar sua capacidade de enfrentar os graves problemas do Brasil, começando pelo atendimento das necessidades mais básicas da nossa população. E para fazer isso, nós precisamos desarmar a bomba que é a proposta de orçamento que o governo Bolsonaro mandou para esta casa.
que não permite ao Estado ser governado. Com o orçamento que Bolsonaro mandou, o país trava. Com Lula, travaria com Bolsonaro se o nosso povo tivesse cometido a temeridade de reelegê-lo. Portanto, esta PEC é urgente. É a PEC que permite pagar os R$600, que no orçamento só tem 405, mais um acréscimo de R$150 por cada criança de até 6 anos. É a PEC que permite retomar a política de valorização real do salário mínimo e, portanto, juntas essas medidas começam a reduzir o Brasil da fila da fome, começam a retirar o Brasil da fila da fome. É a PEC que, ao invés de 80 milhões no Minha Casa Verde e Amarela, coloca quase 10 bilhões de reais do Minha Casa Minha Vida, ajudando a retomar o programa de habitação popular e, ao mesmo tempo, gerando empregos. É a PEC que permite retomar programas que são de grande importância para a nossa população, deputado Ayrton, falei. Como, por exemplo, farmácia popular. Imaginemos a dor de uma mãe ou de um pai que, tendo uma consulta para comprar o remédio de um filho que está doente, não tem o dinheiro para comprar esse remédio. O farmácia popular está aí parado, será retomado. É a PEC da merenda escolar, que está com o valor congelado há vários anos e que o atual presidente ainda teve coragem de vetar o reajuste do valor da merenda escolar. Tem gente merendando bolacha com quissuco, tem crianças merendando bolacha com quissuco pelo Brasil afora. É a PEC que retoma o investimento em infraestrutura, que é fundamental para que a nossa economia volte a crescer. Portanto, é a PEC, senhora presidente, que resgata a capacidade do Estado brasileiro começar a enfrentar os graves problemas do nosso país, fortalecer a nossa democracia pela via da prestação de serviços, pela via da sua legitimação popular, que é o que acontece quando o governo presta bons serviços à população. Muito obrigado, senhora presidente. Peço que esse pronunciamento seja utilizado nas redes de comunicação desta casa. Será inserido. Muito obrigada, deputado. Para falar contra agora, convido o deputado Alex Fontaine, do Novo, de São Paulo. Presidente, tenho escutado aqui de vários que são a favor da PEC, que é a PEC do auxílio, é a PEC da farmácia popular, que é a PEC do Casa Boa Família, Minha Casa Minha Vida. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para todos os cidadãos que estão nos escutando e que estão no plenário. Quem vai pagar essa conta? Porque na hora que começa a gastar acima do teto, acima da responsabilidade fiscal, o que o país está fazendo é se endividando. O governo vai ter que emitir títulos, vai botar no mercado. Esse mercado vai começar a cobrar cada vez mais caro pelos juros, porque a irresponsabilidade fiscal começa a tomar conta novamente da administração pública. A curva de juros de longo prazo sobe, a dívida pública sobe, os investimentos vão embora, porque o Brasil começa a ter um risco muito mais alto. Conclusão: não existe almoço grátis. Vai gastar 150 bi a mais, vai ter mais ou menos 600 bi de rombo. Quem vai pagar essa conta são os pagadores de impostos, não tem outra pessoa para pagar, é a própria população. E com um sistema tributário regressivo como esse, é o pobre que vai pagar essa conta. Vai pagar essa conta pagando mais impostos, vai pagar essa conta com desemprego, porque simplesmente não vai ter investimento, vai pagar essa conta o Brasil, a nação que não vai conseguir entregar. Então esse discurso populista, fácil de falar, que vai dar mais 600 para um, que vai dar casa popular para o outro, que vai dar remédio de graça, não existe almoço grátis. Alguém vai ter que pagar essa conta. E o que nós estamos vendo aqui é mais uma irresponsabilidade fiscal que ocorreu também no governo Bolsonaro, mas dessa vez ele está com uma distensão e um tamanho tão grande que os mercados, os investidores já estão saindo do Brasil. E a gente vê na economia, simplesmente o dólar dispara, as bolsas caem, a população empobrece, o Brasil empobrece. Se nós queremos dar resultados e conseguir atacar a causa do problema da pobreza no Brasil,
temos que gerar emprego e renda, temos que gerar ambiente de negócio, temos que gerar inclusão social produtiva, a inclusão social que para de pé, onde cada um ganha o seu, para ter menos programas sociais, para poder libertar o pobre dessas políticas sociais que simplesmente os mantêm nessa condição. Nós temos que ter responsabilidade, porque eu estou vendo o cenário do Brasil, e o que nós vamos ver é uma população ainda mais pobre, pagando uma conta no futuro muito cara. Presidente, eu gostaria só que as minhas palavras também fossem a voz do Brasil. Obrigada, deputado. Será, sem dúvida, divulgado na Voz do Brasil. Convido para falar o tempo de liderança, deputado Danilo Forte. Na sequência... Você que acompanha a gente aqui na rádio e na TV Câmara, os deputados continuam aqui no debate da proposta de emenda à Constituição 32 de 2022, que é a chamada PEC da Transição, ela que assegura recursos fora do teto de gastos e prevê uma nova regra fiscal por meio de lei complementar a partir de 2024. O deputado Danilo Forte. O que me traz essa tribuna aqui é a mesma motivação que eu tive no final do semestre passado, em junho, quando eu aqui vim anunciar que a resolução tomada pela Agência Nacional de Energia, a ANEEL, a resolução 1024, dia 28 de junho, que mudava o sistema de cobrança da transmissão de energia e que isso prejudicaria o norte e o nordeste brasileiro. E naquele momento, posteriormente, inclusive, como relator da mídia provisória 1118, busquei regulamentar a manutenção das resoluções anteriores, tanto no que diz respeito à questão da transmissão, como também no que diz respeito à questão do sinal locacional, mudada na resolução 1041 do dia 20 de setembro pela ANEEL, quando inclusive essa matéria tinha sido aprovada pela Câmara, a MP 1118, e posteriormente tinha sido enviada para o Senado, que não deu tempo de votar em função do processo eleitoral. E tudo aquilo que a gente dizia era exatamente que o Norte e o Nordeste, que tinha um avanço significativo na geração de energia, poderiam estar perdendo uma oportunidade, inclusive na atração de investimentos, por causa da mudança sistemática que a ANEEL vinha fazendo, com um discurso falso que ia reduzir o preço da tarifa para essas regiões. E a comprovação veio agora. A própria ANEEL anunciou ontem, senhoras e senhores deputados, que o estado do Amapá terá um reajuste de 36% na sua conta de energia. Repito, foi anunciado o aumento para esse ano da energia do Amapá em 36%. No estado de Rondônia, próximo à hidrelétrica de Xingu, onde nós temos inclusive um excedente de produção de energia, um dos maiores do país, que encaixava no falso discurso da ANEEL, o aumento ofertado e aprovado pela ANEEL também ontem é de 20%. 20% a tarifa de aumento da energia autorizada pela ANEEL para o estado do Amapá. E até mesmo no Piauí, que hoje é uma referência para nós do Nordeste, significativa na produção de energia eólica, energia do vento, já produzindo mais do que o próprio estado do Ceará, o meu estado, também terá um aumento da ordem de 19,3%, quando a inflação ronda no Brasil na casa dos 7% a 8%. Isso é lamentável. E como uma negociação prevista, eu dizia naquele momento que manter as resoluções anteriores, a formatação anterior, tanto no que diz respeito à cobrança da tarifa do transporte da energia, como também no que diz respeito ao sinal locacional, dando possibilidade a essas regiões de aumentarem a sua capacidade de geração de energia, gerava emprego, gerava desenvolvimento e oportunidade para nós nordestinos e para o norte do país. A ANEEL, na sua euforia de tentar substituir os desejos e os desígnios da representação popular do país, fazendo planejamento e política energética, comprova mais uma vez a sua incapacidade
inclusive, de ofertar ao país tarifas justas no momento de tanta dificuldade que o povo atravessa. O povo brasileiro, hoje, mais de 60% das suas famílias estão endividadas. Todo dia nós questionamos por que é tanto sacrifício, porque tantos estão, inclusive, derivando, indo para as classes mais pobres do país, exatamente porque não tem oportunidade e porque os salários estão cada vez mais achatados. Somos extorquidos no que diz respeito às altas taxas de juros. Somos extorquidos pela usura dos estados e aumentar a arrecadação através todo dia da arrecadação de impostos. E também somos extorquidos pelo aumento das tarifas dos serviços públicos concessionados do país, como está aqui no exemplo da energia. E quero aqui, mais uma vez, agradecer ao plenário da Câmara dos Deputados, que teve a coragem de votar o PDL 365, sustando exatamente essas duas resoluções. Aprovamos quase que por unanimidade nessa casa o sustamento dessas duas resoluções que atrapalhava todo o desenvolvimento da política de energia limpa do país, de política de energia renovável, e dava ao Brasil uma retomada desse setor. A matéria foi para o Senado e, infelizmente, até agora o Senado não a votou. É necessário, urgente, que o presidente Rodrigo Pacheco tenha a dignidade, desse momento, de colocar em votação no plenário do Senado, diante desse aviltamento, dessa cobrança extorsiva com relação aos consumidores e às famílias dos estados do Amapá, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul e do Piauí. E não se iludam vocês, que os demais estados também terão um arbitramento de tarifas muito superiores ao processo inflacionário, exatamente porque essa tem sido a prática constante dos reajustes no benefício das concessionárias, em detrimento exatamente da defesa do consumidor e da família brasileira, deputado Marcelo Ramos, você que é do Amazonas. Eu tenho uma convicção muito clara. Bom, pessoal, vocês que acabam de chegar agora aqui no canal, aproveita agora, bom dia a todos vocês aí, chegou, deixa o seu gostei, deixa o seu like aí, clique nesse quadradinho para continuar, pessoal, acompanhando agora a segunda parte, a votação está confirmada para o final da tarde, e olha só o que foi que eles falaram agora na segunda parte, clique nesse quadradinho que está aparecendo no meio da sua tela e vai lá assistir para vocês acompanhar a segunda parte, como é que foi o debate, tá bom, galera? Muito obrigado, boa noite a todos, pode clicar agora, bom dia a todos, pode clicar agora nesse quadradinho, valeu, galera.